Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e na aula de hoje nós vamos fazer uma apresentação de alguns equipamentos de rede. Vamos começar a nossa apresentação falando sobre a placa-mãe. Muito bem, nós temos aqui, pessoal, um exemplo de uma placa-mãe e aí nós sabemos que a placa-mãe ela é responsável por interligar todos os itens internos de hardware do seu computador, né? O nosso exemplo aqui, nós temos uma placa-mãe server board, é um exemplo de placa-mãe que é voltada para o uso em servidores. E aí nós temos vários tipos de slots de encaixe e de expansão aqui na placa-mãe, né? Nós temos os slots de memória, nós temos aqui dois sockets de processador. Vale lembrar que essa é uma placa-mãe multiprocessada, por isso ela tem dois sockets, né? Existem inclusive placas-mães com outros sockets até maiores do que esse, a quantidade, mas essa é uma placa-mãe multiprocessada com dois sockets, certo? E aí, nós temos aqui também vários slots de expansão. Bom, pessoal, se vocês forem parar para analisar essa placa-mãe, vocês vão ver que ela é uma placa-mãe que tem três placas de rede on-board. Então nós temos aqui duas placas de rede e aqui mais uma placa de rede, fora algumas outras conexões on-board que ela também tem, né? Que é o caso aqui da placa de som, que é on-board. Nós temos aqui uma entrada FireWire e temos também aqui 4 portinhas USB, né? São on-board. Bom, se você precisa de até 3 placas de rede on-board, essa placa-mãe aqui ela já vai ser capaz de oferecer para você esse tipo de conectividade. E aí os slots de expansão, eles servem exatamente para aquele caso onde você tem uma quantidade específica de placas de rede, essa quantidade não é mais suficiente para a sua demanda, ou seja, você tem algum tipo de servidor que precisa de mais de uma placa de rede física, né? E aí você precisa utilizar os slots de expansão para poder expandir a sua conectividade física com a rede. Eu vou começar primeiro mostrando para vocês uma placa de rede que é bem interessante. Bom, pessoal, olha só, essa placa de rede aqui que eu tenho na mão, ela é uma placa de rede muito antiga, tá legal? Com certeza ela é uma relíquia que nós temos aqui. Ela é uma placa de rede que utiliza um slot de expansão que já não está em uso há muitos anos, né? Que é o slot ISA. Então você aí que lembra da sua aula de hardware lá da década de 80, década de 90, você com certeza vai se lembrar aí do slot ISA. Obviamente as placas-mãe mais novas, elas já não vêm mais, né, com esse tipo de slot de expansão, então você não vai ter mais essa opção de usar esse tipo de placa de rede. E aí, mostrando para vocês aqui, né, nós temos um conectorzinho AUI e um conector BNC, né? São dois tipos de conexão que são nativos do cabeamento coaxial, que a gente já sabe também que é um cabeamento antigo, que não se usa mais, né? E você tem aqui o conectorzinho BNC em T. Ele serve exatamente para fazer a continuidade do backbone, né? Nós já havíamos falado em algumas aulas teóricas que a rede que utiliza o cabo coaxial, ela usa a topologia em barramento. Então você tem os hosts ligados a um único barramento e esse conectorzinho em T, ele é exatamente o conector responsável por fechar o barramento e o segmento da rede que é baseada no cabo coaxial. Muito bem. Então, estou apresentando para vocês aqui uma relíquia que basicamente você muito provavelmente não vai encontrar mais em ambiente de produção. E aí, nós temos também aqui um outro exemplo de placa de rede, né, que é uma placa de rede já mais atual. Ela é uma placa de rede gigabit. O slot de expansão que é utilizado aqui é um slot mais atual, que é o slot PCI. E essa placa de rede ela já vem com a portinha RJ45 para você plugar o cabo de rede, que basicamente é aquele que a gente utiliza hoje em dia, né? Então, supondo que eu tenho aqui essa placa-mãe, que eu mostrei para vocês, e eu tenho 3 placas de rede on-board aqui, né? Pessoal, eu quero salientar que essa placa-mãe, como ela é uma placa-mãe voltada para ser instalada em servidores,
ela permite a você essa possibilidade de você ter 3 placas de rede on-board aí. Mas isso não é comum, principalmente se for uma placa de rede, ou melhor, se for uma placa-mãe de desktop. Né? O desktop, ele, em geral, vai ter apenas uma placa de rede on-board. Tá legal? E aí, se você precisa instalar mais uma, você pode usar aí o slot de expansão. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai encaixar a rede, a placa, no slot de expansão. E aí você vai ter mais essa possibilidade para fazer a interconexão da sua rede. Então nós temos aqui, somente nessa placa-mãe, 1, 2, 3, 4 placas de rede. Né? Então nós temos aqui um equipamento que funcionaria muito bem, por exemplo, com o serviço de roteamento. Né? Que é um serviço que nós podemos implementar tanto a nível de software quanto a nível de hardware. Bom, pessoal, então nós temos aqui esse cenário que seria basicamente parecido com o cenário anterior, só que a diferença é que aqui a placa-mãe está parafusada já dentro do gabinete. E aí, como eu já havia falado anteriormente, essa placa-mãe aqui ela já é uma placa-mãe voltada para o uso em desktop, né? Não é uma server board. E nós temos também aqui um slot de expansão, que é o slot PCI. Bom, aquela mesma placa que nós já havíamos mostrado anteriormente, nesse caso eu vou pegar essa placa aqui, né? Eu vou encaixar ela aqui no slot de expansão. Beleza. E aí, o próximo passo é parafusar o espelho da placa, né? Para ela ficar bem fixa aqui. Beleza. Bom, então galera, nós temos aqui a instalação da placa de rede no slot PCI. Eu vou mostrar para vocês agora a parte traseira do gabinete. Né? E aí, nós temos aqui uma placa de rede on-board. Como eu falei para vocês, não é normal você ter em uma placa-mãe de client, né, uma placa-mãe de desktop, mais de uma placa de rede on-board. E nesse caso eu tenho uma placa on-board de rede e a placa off-board que nós instalamos aqui. Tá legal? Bom, pessoal, olha só. O driver da placa de rede, que é a parte do software que se comunica com o hardware, ele precisa ser instalado para que essa placa de rede ela esteja funcional. E aí, você tem duas opções na hora de trabalhar com a placa de rede. Ou o seu sistema operacional ele já reconhece o driver e a sua placa de rede ela já funciona, ou você vai precisar recorrer à instalação do fabricante com um CD de instalação para poder instalar o driver aí da sua placa de rede funcionar. E aí, nós vamos mostrar agora para vocês a conectorização dessa placa de rede em um switch para nós vermos esse link aí funcionando. Muito bem, galera. Então, olha só. Nós temos agora aqui o gabinete já ligado, né? Nós colocamos aqui um switchzinho do lado do equipamento. Eu vou mostrar para vocês agora essa conectorização. Eu tenho aqui, né, um cabo de rede. E aí, eu vou pegar no meu gabinete o conector RJ45 e vou plugar aqui na porta da placa de rede que a gente acabou de instalar. Beleza? Muito bem. E agora, eu vou pegar aqui no meu switch e na outra ponta do cabo, eu vou plugar na porta 1 do switch. Muito bem. Porta 1 do switch. Repara que automaticamente, quando eu ligo o cabo de rede na porta 1, a porta 1 ela acende aqui, né, indicando que a porta que estava down agora se tornou up. E repara também que a luzinha da placa de rede ela ligou, a luzinha de cima indicando que você tem um link ativo aqui. E essa luzinha de baixo, você vai reparar que esporadicamente ela vai piscar, né? Porque essa linha de baixo ela indica que a placa de rede está transmitindo, ou seja, está ocorrendo transmissão aqui no link. Galera, na aula teórica, nós havíamos falado sobre a importância de você observar, na hora de fazer um troubleshoot, as camadas do modelo OSI. Então, nós estamos aqui trabalhando na camada 1 do modelo OSI, ou seja, na conectorização. Então, se temos um problema de rede, nós identificamos que o LED da placa de rede está aceso,
O LED da porta do switch também está aceso, então muito provavelmente nós não estamos tendo aqui um problema de cabeamento. Então nós podemos matar a camada 1 do modelo OSI, partir para a camada 2 em diante, seguindo aquele modelo de troubleshoot que o modelo OSI nos sugere e que cai inclusive na prova da CompTIA. Muito bem, pessoal, nós encerramos a aula de hoje e até a próxima.